Olá, bem-vindos a mais um RespiraCast, aquele podcast que fala de ideias para respirar o futuro. E aqui a gente traz muitos assuntos, em especial vinculando a questão da inovação, a inovação nas empresas, a inovação envolvendo pessoas, porque afinal de contas, seja qual for a inovação que você traga para o seu ambiente, sempre vai envolver pessoas, né? E é por isso que nós muitas vezes trazemos assuntos como esse de hoje, porque na realidade muitas vezes nós vamos, a inovação trazida vai esbarrar numa certa resistência dos profissionais, dos donos, não necessariamente por uma falta de visão, mas porque existe aí um medo, porque existe uma insegurança, uma necessidade de controle, né, Luciano? E para entender um pouquinho mais sobre isso, que pode auxiliar ou prejudicar a inovação, né? Nós trouxemos hoje o Luciano Jepsen, que vai falar sobre esse autoconhecimento, esse desenvolvimento pessoal através de uma plataforma humana, não sei como é que nós vamos chamar, um sistema, que é o Enneagrama, né, Luciano? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Silvia. É uma satisfação enorme poder fazer parte desse podcast aqui para falar de algo tão, de algo tão importante como inovação e de falar de algo que eu acredito e gosto muito, que é sobre o lado humano junto nesse processo, né? Até porque como você falou, para lidar com inovação, para lidar com novidades, muitas vezes a gente esbarra, né, nas nossas inseguranças, e a gente sabe que a nossa mente ela é programada para uma certa economia de no Então, muitas vezes, lidar com o novo pode ser um desafio num primeiro momento. Num modo geral, acho que para todos, né? De alguma forma, todos carregam aí os seus medos, né? As suas dificuldades, vamos dizer assim, que podem gerar esbarrar nessas situações, mas que quando a gente tem aí mecanismos, né, de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, a gente pode aí ter bons recursos para vencer. Só antes da gente começar, porque o conteúdo é tão bom que a gente já começa falando dele, né? A gente já quer sair falando. Só apresentar o Luciano, então. O Luciano Jepsen, é cofundador da Profile Pessoas e Processos e é referência no uso de Enneagrama como uma ferramenta de autoconhecimento e de desenvolvimento humano, como nós falávamos, dentro das empresas em especial. A Profile é uma empresa que atua nesse fortalecimento de competências socioemocionais e no desenvolvimento de práticas que ampliam a capacidade das pessoas e das equipes em se comunicarem com mais segurança, produzindo assim resultados mais significativos. O Luciano tem uma caminhada, uma história aí de transformação própria, né? Vamos dizer assim, de utilização do Enneagrama em si mesmo, a gente poderia dizer. Pode ser dito dessa forma. Que fez também com que você tivesse aí esse início de jornada, ou essa jornada, essa caminhada, atuando como um profissional que vem auxiliando a outras pessoas a se desenvolverem, tanto que você e a Sandra, que já esteve aqui conosco, fundaram aí a Profile e tenho certeza que tem ajudado a muitos nessa busca. Vou falar por mim, tá? Já fiz o Enneagrama e hoje ainda estávamos falando antes de começarmos aqui, né? Recordando, não lembro exatamente o tempo que faz isso, mas a gente vinha conversando sobre a importância até da gente retomar esses conceitos, porque é uma ferramenta que faz diferença, né? Eu acho que a gente pode começar, para quem não sabe, o que é o Enneagrama? Vamos começar do começo. Vamos começar do começo, trazer esse conceito, então, que, bom, só essa pergunta aqui já dá o podcast inteiro. Mas, assim, de uma forma bem breve, a gente pode chamar o Enneagrama como um mapa da psique humana. Então, através desse símbolo, que é um símbolo processual,
nós estudamos o processo do desenvolvimento pessoal, né? O quanto as formas do símbolo, né, e os pontos dessa chamada mandala universal representam movimentos da nossa personalidade e os aspectos da formação da personalidade e como nós lidamos com as nossas emoções. E isso, Silvia, traz um grande, até uma certa quebra de paradigma, né? Porque a gente falava de inovação e às vezes, muitas vezes conversando assim com gestores, com líderes de equipes, né? Porque aquela história, o processo em si, você vai desenvolvendo lá métodos, processos e tal, vai otimizando e vai organizando. E aí muitas vezes a gente conversando com esses líderes, então, né, tá, mas qual é o problema que acontece aí? Não, mas o problema muitas vezes são as pessoas. Tá, mas como assim? Por que as pessoas? Porque as pessoas são imprevisíveis. No fundo, quando a gente começa a desenvolver esse estudo, a gente vai ver que a gente é muito mais previsível do que se pode imaginar, porque a personalidade ela vai trazendo um certo mecanismo repetitivo nesse formato, nessa configuração, né? A forma que eu penso, a forma que eu me sinto, a forma com que eu ajo e muitas vezes reajo a determinadas situações. E isso acaba obedecendo um padrão, né, que a gente chama de mecanismo de defesa. Então daí essa importância de, né, através do símbolo, a gente conseguir entender que, né, há uma previsibilidade. E que previsibilidade é essa? Como que é o meu estado natural numa situação de conforto, aquilo que a gente, né, até percebe, né, alguns pontos positivos, outros nem tão positivos assim, da nossa personalidade, mas também poder entender que se eu desenvolver determinadas faces disso que a gente chama de soft skills, se eu desenvolver, né, determinados pontos, eu entro num fluxo saudável, digamos assim, onde esse comportamento reativo ele tende a aparecer cada vez menos. E ter essa consciência de quais são os fatores que puxam ou que acionam os nossos gatilhos emocionais e que nos levam para esse caminho de reatividade, né, que vai desencadeando, né, uma reatividade, né, daqui a pouco encaixa numa ansiedade, daqui a pouco encaixa num estresse e daqui a pouco, como tem sido muito falado, muito visto, né, pode até numa síndrome de burnout, enfim. E hoje, como você falou, assim, tem sido uma das dificuldades do ser humano nesse mundo, até com tanta informação que a gente tem, né, Luciano, com tanta coisa acontecendo junto e a necessidade até de muitas vezes a gente mostrar que dá conta, que é capaz, né? Porque o ser humano, na maioria das vezes, tem isso também, né? De querer mostrar resultado de alguma forma. E aí esse buscar se entender, né? Buscar encontrar esses gatilhos que a gente carrega dentro, que são acionados, né? E que a gente carrega com o nosso perfil, pode auxiliar bastante num momento como esse. Não, perfeito, porque senão o meu único, ou um dos únicos artifícios será para prosperar e continuar prosperando vai ser esforço. E a gente sabe que só esforço não é suficiente. Sim, tem que ser inteligente com o esforço. Isso. Então, assim, que outros recursos além do esforço, eu vou sustentar determinado resultado. Porque uma coisa é alcançar. Outra coisa é dar manutenção para aquilo que se alcança. E esse é um dos fatores muitas vezes que, muitas vezes assim, a gente chega num determinado patamar e daqui a pouco acaba
as pessoas acabam se auto-sabotando. Exatamente, exatamente. E os desafios, eles vão continuar surgindo. Né? Se tem uma coisa que a gente não consegue mudar, é o que é externo muitas vezes, né? Isso. Eles vão continuar. Agora, quem sou, né, enxergando tudo isso, e isso que é o fantástico, eu acho, do Enneagrama, porque ele não só te traz um perfil, ou te traz, né, um mapa de onde eu me encaixo, onde eu posso, né, estar inserido nesses perfis, mas ele também te traz assim algumas regrinhas, né, de soluções possíveis, né, de quando isso acontece, né, o que eu estou acionando e como eu posso me voltar para agir de outra forma ou para vencer isso, né? Sim, perfeito. Influencia demais assim, né, nessa a gente chama assim nesse eu observador. Né? Então, estamos aqui no podcast. Né? Então, é como se eu conseguisse me observar de fora e, a partir disso, começar a perceber: opa, estou ficando ansioso. Respira. Respira cast. E a vovó já dizia, né? Meu filho, minha filha, relaxa, respira. E às vezes assim, né? 3 respirações, 3 segundos, 5 segundos fazem uma diferença bárbara, né? Mas às vezes a gente não tem, né? O mundo exige respostas cada vez mais rápidas, posicionamentos quase que instantâneos. E isso cobra um preço do ponto de vista emocional. Então, aí a necessidade de preparo. Né? Então, assim, quanto mais a gente se observa, mais a gente vai percebendo quais são como que eu posso utilizar esses recursos que já estão à disposição. Sim. Porque quando a gente fala de personalidade, tem muito recurso da personalidade à disposição. Aquilo que a gente chama então de, né, amadurecimento do ego, né? Um ego maduro. Tem seus desafios? Tem, mas tem muita coisa boa para transbordar. Porque ser humano é um universo, né? Então, assim como tem os desafios, ele tem também os bons recursos, né? Os talentos, né? As diferenças que fazem com que ele consiga lidar com determinadas situações também usando os recursos que tem, né? Perfeito, perfeito. Então, essa já pode ser uma dica para quem estiver assistindo, né? Que, por exemplo, quando a gente fala do Enneagrama ou nos processos de autoconhecimento, é muito mais do que olhar para uma personalidade e perceber aquelas qualidades ou dificuldades de forma fixa, mas principalmente perceber o que eu posso ser além isso é daquilo ali. Isso é maravilhoso. Porque não é colocar a pessoa numa caixinha. Não põe num quadradinho, né? É justamente o contrário, né? É poder, como se fala, né? Porque inovação é isso, né? Pensar fora da caixa. Mas como que eu vou sair da caixa se de repente lá minha personalidade tem determinados medos, tem determinadas inseguranças? Então, dar manutenção no conhecido é mais cômodo. É verdade. Embora todo mundo fale em sair da zona de conforto. Mas exige uma certa, né, um movimento aí. Exige um movimento. Que se saia mesmo. E quanto mais preparo, então maior a nossa disposição para sair desse status quo. São 9 personalidades que a gente pode dizer e que o Enneagrama chama de tipo, né? Às vezes a gente... É interessante que depois que a gente faz o Enneagrama, aí a gente começa a lembrar dos tipos. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. E aí não se fala mais no nome do tipo. A gente usa os números. Sim. E aí quem não conhece fica, tá, mas o que é isso? Tipo 1, tipo 3, né? Pode falar um pouquinho desses perfis, assim, para a gente se situar, né? Como é que a gente está falando? Que mapa é esse? Até porque ele é simbólico também, né? Tem a estrela, que cada ponta... Sim, traz um conjunto ali de... um conjunto de leis universais, né? Ou então olhando para, basicamente assim, para equilíbrio,
para o dinamismo e para a continuidade. E se a gente olhar para todos nós, né, precisamos de equilíbrio para poder continuar dando passos. Né? Até porque tudo que fica parado, né, de novo, né, a vovó já dizia que a água parada cria limo, estraga. Exatamente. Então a gente precisa sair do lugar, se desenvolver com equilíbrio e, né, nessa continuidade, porque a nossa vida é formada por ciclos, seja profissional, seja pessoal. Então é importante a gente conseguir também perceber esses ciclos de início, meio e fim, até para poder começar ciclos novos, né, ainda mais prósperos. E muitas vezes a gente fica, né, apegado a ciclos, né, anteriores, seja por conforto, seja por aqui eu controlo, né, funciona, e às vezes pela insegurança de dar um passo além. E quando a gente fala então das emoções, né, porque os números, né, são... É uma convenção. Sim. Poderia ser por cor. Algumas ferramentas, né, falam, né, em animais, de acordo com comportamentos. Né? Mas, enfim, né, o que o Enneagrama da personalidade traz, né, através, então, do conceito dessas 9 emoções, e aí a gente pode falar por exemplo, de raiva. Né? Então, assim... que até é uma emoção bastante discriminada, né, pela importância que tem. É verdade. Né, porque, de novo, né, quando a gente fala em inovação, eu preciso me indignar com o antigo, para... A raiva me movimenta para frente. Então, e aí quando você junta, por exemplo, essa indignação com o estado atual, né, e aí a curiosidade em relação ao estado futuro, né, que aí são duas emoções, né, então, ligadas a essa força, esse ímpeto mais curiosidade, isso não é técnico, né, são competências emocionais. Né, quando eu consigo trazer isso de forma consciente, assim, é um prato cheio para inovar. É verdade. Porque inovar também... olha que interessante, né? Porque quando a gente fala da raiva, essa força para fazer o movimento, mas também, né, vem a indignação com o erro. Então, assim, o excesso vai trazer, né, o excesso da raiva vai trazendo uma certa rigidez. Né? E tudo que é rígido perde a flexibilidade, ou seja, eu quero inovar, mas ao mesmo tempo eu não posso errar. Né? E o erro, o medo de errar é um dos maiores inimigos da inovação. Porque se a gente for, né, ver alguns grandes inovadores aí, erraram muito até chegar naquela, entre aspas, fórmula perfeita. Né? O erro faz parte da caminhada, né? Ele faz parte da caminhada. E se eu tiver rígido no processo, eu vou ter uma certa dificuldade em implementar uma inovação. Né? Ou pela indignação com os meus próprios erros, né? Ou, às vezes, com a forma, né, de lidar das pessoas. Então, quem não anda no meu ritmo já me deixa irritado, quem pensa diferente já me deixa irritado. Então, o que eu costumo trazer, assim, antes ainda de falar, né, da personalidade em si, mas falando dessa emoção, né, cada emoção traz, né, se a gente olhar para os dois extremos, traz um conjunto de qualidades, e o excesso dessa qualidade ou habilidade pode se tornar um problema. Então, assim, raiva é importante na medida certa. Medo é importante, porque, vamos lá, né, inovar com um plano, né, com um planejamento, com estratégia, e isso vem da emoção do medo, que é esse cuidado, que é esse zelo. Agora, né, o medo muitas vezes nos deixa inseguro em relação, muitas vezes, aquela coisa da autoconfiança para dar os próximos passos.
E a gente pode, né, falando em autoconfiança, né, a gente vai lembrar lá daquela emoção que a gente chama de orgulho. Né? Então, assim, numa ponta dessa corda, em um extremo, autoconfiança. Né? O excesso de autoconfiança dá aquela sensação de capacidade que às vezes beira a inconsequência. Eu não preciso de um plano, vai dar certo. E isso pode trazer muitas vezes uma sobrecarga e a dificuldade de dar o braço a torcer. Porque eu assumi e agora não está dando certo, então... É o orgulho. É orgulho. E assim a gente pode falar de cada uma dessas 9 emoções. Né? Então, quando a gente começa a perceber como tudo isso, né, como que a gente reage a tudo isso, a gente vai, de fato, ver que existe ali um padrão. Tanto para as questões positivas quanto para as negativas. E que isso se repete e que pode ser diferente. A gente pode usar melhor esse recurso. Quem é que num treinamento, porque você faz os treinamentos através do Eneagrama, né? Num treinamento, quem é que descobre qual é o meu tipo? Você ou eu? Eu sei a resposta, porque eu já... Mas para o pessoal entender. Eu já sei. Bom, eu descubro também, né? O instrutor descobre também. Dá uma boa ajudinha, né? Mas assim, isso não me dá o direito de tirar esse... Porque a autodescoberta, ela é importante, né? Ela é super importante. Né? E para muitos é quase como uma vitória, como um prêmio. Nossa, então é por isso que eu ajo de determinada forma. É verdade. Ou por isso que eu deixo de agir em determinadas situações. Por isso que eu me sinto assim. Por isso que fulano age assim. Porque assim como a gente vai se percebendo... A gente vai percebendo as pessoas no entorno também e começa a entender os porquês de cada um. Né? E um dos principais pontos, assim, aspectos que me encanta no processo, porque é muito falado aquilo assim, né, Silvia? O óbvio precisa ser dito. É verdade. O óbvio precisa ser dito. A questão é o que é óbvio para mim e o que é óbvio para você. Então, muitas vezes eu estou querendo... Às vezes o meu óbvio precisa ser ter dito. Né? Ou seja, como você enxerga essa mesma situação. Então, é muito comum, assim, né? São intenções idênticas, né? Mas são formas de enxergar aquela situação diferentes. Né? Porque a personalidade traz esses o olhar filtros. Muda também. O olhar muda. Né? São lentes diferentes. Né? A forma de olhar muda. E aí tem a ver não só com a questão dos aspectos emocionais em si, mas toda a nossa história, principalmente na infância, que a gente vai desenvolvendo determinados aprendizados, vai assumindo determinadas verdades que naquele momento da vida funcionaram, né? A gente chama de mecanismo de defesa infantil. Naquele momento foi útil enquanto criança, mas agora nós na fase adulta a vida nos exige mais do que comportamentos ou reações infantilizadas. Então, né, daí a importância, né, no trabalho da Profile a gente faz, né, diversos trabalhos assim com dinâmicas de grupo. Então, assim, a gente até brinca, né? Quer conhecer os adultos que circulam ali? Põe as crianças para brincar. Então, assim, aí já vem aquele que é mais competitivo, minha né, bola. já se atravessa. Aí vem aquele que, né, que é mais da paz, da tranquilidade, já quer apaziguar, quer que todo mundo fique bem. Então, os comportamentos da personalidade começam a aparecer.
É verdade. E aí é como colocar um espelho na frente, assim, a gente percebe que aquele ali é o nosso estado natural. Né? E se dá conta, né, que não tem nada errado com isso. Então, assim, o meu óbvio, ele não é errado. Ele é a parcela do todo que eu enxergo. Com a minha história, com tudo isso que me acompanha. Então, assim, aí vem esse desapego também, né? Tá, ok, se eu enxergo uma parcela, qual é a parcela que a Silvia está enxergando agora? Então, eu abro espaço para que você traga a sua verdade, o seu óbvio e, consequentemente, o seu melhor. Desenvolve até uma empatia. Isso, que muitas pessoas dizem que tem, mas é algo muito raro. Difícil, Porque só você viveu a sua história e sabe as eu dores que carrego. tem embaixo de cada camada da personalidade. E aí eu costumo fazer, né, o pessoal acha engraçado assim, mas que é um exemplo até meio grosseiro, né, que eu trago para as pessoas assim, que quando a gente desenvolve esse autodomínio sobre as nossas emoções, aí eu uso o exemplo daquele cão guia treinado, né, para conduzir as pessoas cegas. Enfim, a pessoa está segurando a coleira e o cão, ele sabe aonde precisa ir, do que ele precisa proteger, ele não perde o olhar e a atenção do foco. E esse ser habita em nós. Mas dentro de cada um de nós também habita o caramelo. O que é o caramelo? Quem é o caramelo? O caramelo é aquele cãozinho queridão, só que ele é meio vira-lata, assim. Então, quando acontece alguma coisa que aciona determinado gatilho, a gente acaba se tornando reativo, né? Que é como o caramelo, né? O caramelo está lá nos fundos, lá no pátio, passa alguém lá na frente da casa e ele larga o que está fazendo e começa a fazer barulho, começa a latir. Né? Ou seja, se torna reativo. Isso muitas vezes a gente vê também no comportamento das pessoas, no nosso próprio comportamento. Tá, mas quando? Quando a gente começa a se justificar. Quando a gente começa a tentar convencer o outro da nossa razão. E normalmente quando a gente tenta convencer, né, e aí para muitos isso pode ser visto como uma certa imposição, né, quando a gente está justificando ou tentando convencer, né, com uma determinada forma de comunicação, que para mim é óbvia, é porque eu já ergui determinadas barreiras psicológicas e inconscientes. E toda vez que eu ergo barreiras, né, naturalmente o outro tende a erguer suas barreiras também. Ergue muros. Muros. Então, assim, aí vem aquela habilidade daquilo que é falado, né? Ao invés de criar muros, né, crie pontes. Então, essa é a empatia, né? Qual é o ponto comum entre o meu ponto de vista e o seu? Agora, para isso eu preciso preciso estar presente, né, prestando atenção na pessoa e buscando entender além das palavras. Porque quando a gente fala de personalidade ou desse contexto emocional, a gente está o tempo todo comunicando como a gente funciona, o que motiva, o que desmotiva, o que agrada, o que aciona o reativo, o tempo todo. Só que não com essas palavras. Sim. Então, dentro desse processo, né, a gente costuma trabalhar nos treinamentos, e não só em treinamentos, qualquer processo de consultoria que a gente faz, necessariamente passando por esse autoconhecimento e, a partir desse autoconhecimento, então, uma autogestão. Porque eu preciso lidar com a minha forma de agir ou reagir. Não é só descobrir agora o que eu vou fazer com isso, né?
Porque só descobrir aquela história, né? Não adianta eu ter o celular, né, com o Waze instalado se eu não ligar, né, desligado. Né? Então, assim, eu preciso entender a rota e realinhar quando necessário. Porque, assim, o nosso jeitão funciona muito bem pra gente. Sim. E nem sempre, né? Porque às vezes dá umas dor de barriga que não precisava dar se eu vou usando, né, da minha insegurança, nas minhas travas aí. Sim, aí é que tá, né? O próprio Waze, ele te dá rotas alternativas. O problema é que a gente inclusive usa o termo, né, padrão de comportamento, né? Vício emocional. A gente insiste por uma determinada rota, mas existem rotas alternativas. Então, eu não perco o meu propósito de vista, mas eu posso realinhar a forma de comunicar, né? A forma de envolver as pessoas, a forma de falar o meu óbvio, a minha verdade. E muitas vezes assim, né, poder olhar, porque tem o meu propósito, tem o propósito da Silvia, mas tem o propósito da empresa, tem o propósito, né, que a gente precisa desenvolver. Está no coletivo, né? Que está no coletivo, e às vezes não é só o meu jeito, não é só o seu, a gente precisa unir isso para conseguir chegar naquele ponto. Né, e quais são esses pontos comuns? Né? E o que eu estou disposto a abrir mão muitas vezes para, né, junto chegar naquele objetivo, chegar naquele propósito? E estava pensando agora, assim, porque quando eu estive contigo no treinamento, a gente ainda estava tentando achar a data, né? Eu acho que fazia uns 7, 8 anos. E eu lembro essa sensação que você trouxe de descobrir, né? Nossa, que coisa, tá aqui, sou eu. Mas eu vejo hoje uma Silvia diferente daqueles 7 anos atrás. Né? Até porque um instrumento como esse e outros que a gente também vai buscando, se a gente tem também o propósito de se melhorar, a gente vai fazendo as ações para que isso aconteça. E o próprio meio que a gente está, as habilidades que a gente desenvolve, os cargos que a gente assume, isso também vai envolvendo, né, a gente de certa forma, que as nossas emoções a gente vai sentindo um pouquinho diferente, vai sabendo lidar. A minha pergunta é, o tipo a gente não muda. O que muda é a minha forma de lidar com as emoções que definem essa personalidade que é minha. É assim ou é possível mudar esse tipo? Porque quando a gente fala na tipologia ou na personalidade, né, essa personalidade ele é um mecanismo de defesa desenvolvido lá na primeira infância. Né? Então, assim, o mecanismo em si ele não muda. Então, a pessoa não muda de personalidade, mas ela vai amadurecendo essa personalidade. Então, assim, coisas que de repente te incomodavam em determinado estágio da vida, agora já não, né, já não incomodam mais. Ou resolve enfrentar, né? Ou resolve enfrentar. Desenvolver. Aí vem aquela questão dos ciclos e da continuidade, né? Porque eu até li esses dias algo mais ou menos assim, né? Que Deus não transforma você, né? Deus transforma o caminho e o caminho transforma você. Então, assim, a gente vai prosperando, vai assumindo novos desafios, ou às vezes nem assumindo eles. Naturalmente, a gente se depara com situações novas e desafiadoras que vão exigir maiores ou às vezes melhores competências. Então, eu faço a comparação como uma escada. Então, cada estágio da vida é um degrau. Então, à medida que você se desenvolve, sobe um degrau, amadurece um pouco mais. No degrau anterior, a minha visão era mais curta do entorno.
Né? Quando eu subo um degrau, eu começo a enxergar mais longe. A tal da ampliação da consciência. Né? Agora, quando eu enxergo mais longe, eu passo a ver coisas que antes eu não via. Então, assim, a minha força, o meu poder de alcance é maior. Né? Mas eu vou encontrar novos desafios. E olha que bênção isso, Silvia. É maravilhoso. Imagina se a gente fosse né, evoluir, subir um degrau e... Ficou no platô. Aí às vezes as pessoas perguntam, mas e quando que eu vou estar pronto? Eu digo, olha, quando eu não sei. Mas se em algum momento tiver, não é mais nesse plano aqui que você vai... Não tem formatura para isso, né? É outro lugar, porque eu acredito muito que essa vida é um lugar de aprendizado. Com certeza, eu também. Então, cada degrau que a gente sobe necessariamente vai trazer uma ampliação desse olhar, dessa visão, vai nos dar uma condição de assumir novas responsabilidades e cada vez que eu olho mais longe eu vou enxergar mais oportunidades de melhorar. E, na verdade, tem a ver com isso que a gente falava, porque se o ser humano é um universo, enxergar esse universo precisa, né, estar fazendo essa caminhada para enxergar ele muito mais, a amplitude que ele tem, né? Sim. Então, quanto mais consciência a gente vai tendo, como você falou, mais eu vou me descobrindo também, né, me entendendo em todos esses pontos que eu tenho, que eu carrego comigo. E aí a importância de ter um processo para isso, né? E aí quando eu falo processo, né, Silvia, pode ser, né, desde um treinamento, pode ser terapia, pode ser uma leitura de crescimento, porque às vezes... Vamos lá, né? Sozinho, muitas vezes a gente se depara nos limites da própria personalidade. Né? Porque a gente brinca falando sério, né? Assim, que por trás de todo comportamento torto, né? Inadequado, existe uma dor. Verdade. Então, mas como assim uma dor? Né? Não, uma dor infantil que... em determinado momento, muito cedo, na infância, a gente guardou lá num baúzinho, trancou, né, jogou o baú no porão, fechou o porão e vem para a vida. Aquela dor não me incomoda mais. Só que os desafios que a gente vai assumindo de vez em quando, né, parece que o porão abre e, de repente, aquela sensação, ela vem à tona. Os tais gatilhos. Só que junto com com essa dor, muita coisa bacana ficou também esquecida. Porque a gente fala de personalidade, mas vamos lá, né? Numa camada mais profunda está o teu eu verdadeiro. O self, diria Jung. O verdadeiro e o falso, né? O falso é a máscara, a persona, a personalidade com a qual a gente está identificado hoje. Mas tem muita qualidade que vem do teu eu interior. Né? E aí a pergunta que se faz é: como é que você está trazendo isso à tona, né? E colocando isso na vitrine? Uma provocação às vezes, né? Fazendo uma comparação com... imagina que a Silvia tem uma loja de confecções. E aí compra agora a coleção de inverno. Vai tudo para o estoque. Aí quando chega ali no mês de maio, né, junho, começa a esfriar, aí vem para a vitrine 2 ou 3 peças. Então... É um pouco isso, né? A gente traz um recurso que ele é basicamente suficiente, mas é básico. Né? E eu tenho muito recurso para trazer. Só que eu não trago porque o depósito está fechado. Então eu preciso reconhecer claro, as características da personalidade, mas também a continuidade no sentido de, mas... o meu eu verdadeiro, né?
o que que traz, o que que pode trazer para esse mundo. E quando a gente consegue ter consciência disso e trazer isso à tona, trazer para a comunicação, trazer para esse, vamos chamar assim, esse jogo das relações interpessoais, naturalmente, né, as relações elas ficam mais fluídas, naturalmente as pessoas começam a colaborar mais com as nossas ideias, a gente se sente mais à vontade para trazer as ideias, porque um dos grandes desafios é quando a gente está muito preso na personalidade, é que via de regra a intenção é boa, só que nem sempre a nossa comunicação traduz a nossa intenção. Isso a gente vê muito claramente. E aí vem aqueles ditados antigos, né, de que, mas de boas intenções o inferno está cheio. Não, boa intenção, aquela intenção verdadeira, ligado ao teu eu verdadeiro, essa é nobre. E por que a gente não comunica isso? Eu lembro que você fez em uma determinada... Eu nunca vou me esquecer, porque parecia que eu pensei, nossa, é tão claro, mas às vezes precisa de alguém desenhando o esqueminha. Eu lembro que você foi para o quadro e disse, tem como eu falo e tem como o outro recebe, né? Porque estamos lidando com duas personalidades diferentes. Eu sou um e você é outro. Quando eu falo, eu tenho uma intenção e o outro tem outra. E dependendo, muitas vezes, se eu sou uma pessoa com uma emoção determinada, eu vou falar com uma rigidez que na minha cabeça não está rígido, eu estou tranquila. E você tem um tipo de personalidade que tende a receber um pouquinho mais de rigidez como algo grandioso, e daí já vira o caos, né? Sim, sim. E sem contar os próprios ruídos internos. A comunicação tem disso, né? Então, de repente, você naquele momento até não levou para o pessoal, mas um colega disse, tá, Silvio, mas tu vai deixar o Luciano falar assim contigo? E aí começam os ruídos, né? E não só no trabalho, né? Em todos os ambientes. Em todos os ambientes. Está lidando com pessoas o tempo todo. Então, assim como é um grande desafio, né? Aquilo que se falava lá no início, né? De que muitas pessoas falam que somos imprevisíveis, na verdade. Então, assim, se eu sei que você é uma pessoa mais sensível, se eu tiver com você uma comunicação um pouco mais rígida, eu sei que tipo de sensação isso vai disparar em você. E aí cabe a mim, que tenho essa consciência, né, me comunicar de uma forma que consiga conectar, né, com a tua forma de acessar essa informação. Eu vou saber. E aí entra essa questão de novo, né, da comunicação, como ela fazer com que ela funcione de fato, né? Porque às vezes a gente acha que está se comunicando, mas por causa disso tudo que você trouxe, a comunicação não se torna efetiva. E acho que se a gente pensar assim em equipes, trazer para dentro das equipes, né, das empresas, mas também para as lideranças. O que você enxerga, assim? Porque eu acredito que você trabalha muito com líderes, né? Sim, grande parte. E como isso muda no perfil de liderança também? Porque ser líder, a gente vem falando bastante, assim, está muito além de ser um chefe, né? Ele é aquele que envolve, que conecta, né? Que abraça no sentido de ser até uma inspiração, muitas vezes, para aqueles que estão ali, né? Qual a importância do Enneagrama para essas pessoas, assim, esses profissionais também? Perfeito, ótima pergunta, Silvia, porque o que acontece, né? Muitas vezes o que a gente vê é o líder buscando pessoas parecidas com ele. Né? Ou seja, né? Aí aquele líder mais controlador, né? Que gosta de saber de tudo, né, tende a buscar então, eu quero pessoas mais confiáveis, né, que me mostrem o que estão fazendo e tal. Não que eu não confie, eu confio, mas só quero saber como as coisas estão andando. Então, e aí levando para a inovação, né, um líder mais
controlador, mesmo sem perceber, ele acaba gerando uma tensão no grupo. Então, esse olhar, esse excesso de controle pode fazer com que as pessoas digam assim, pô, mas a Silvia não confia no meu trabalho. Toda hora ele vem checar, toda hora ele vem, tá querendo saber e tal. E ele até confia. Mas aquela emoção vem com Aquela força. emoção vem e diz, não, mas é melhor garantir. Então, de novo, como cada um reage, né? E aí a gente pode passar por 9 estilos de liderança, né? Uma liderança mais prudente, mais controladora, uma liderança mais ousada, mas também mais autoritária, uma liderança mais harmônica, mas talvez também um pouco mais pacífica ou passiva, uma liderança mais curiosa, inovadora, mas daqui a pouco mais inconsequente, uma liderança com foco na imagem, né? Mas aí muitas vezes superestimando a imagem, enfim. Né? Então é importante eu reconhecer qual é o meu estilo de liderança, até para poder validar, né? E comunicar, e encaixar esse teu estilo de liderança com o propósito da empresa, com os valores da empresa. Porque muitas vezes, né, quando a gente fala em valores e propósito, né, isso é algo que tem sido bastante falado ultimamente, e aí eu ouço às vezes assim algumas pessoas dizer, tu sabe, Silvio, eu passei esse final de semana pensando no meu propósito, e aí eu li determinado livro e raciocinei sobre, agora eu descobri o meu propósito. Mas propósito é algo de pensar? Propósito é algo de racionalizar? Não. O propósito vem daquele lugar ligado a um eu verdadeiro, ao quem sou. E quando tu consegue de fato aliar e alinhar o teu propósito, né, com o propósito da organização e desenvolver então uma cultura onde as pessoas podem colocar o melhor delas, sendo elas mesmas, né, dando o seu melhor em prol da organização, acredito que aí a gente tenha de fato uma liderança inspiradora, né? E quando a gente fala em liderança inspiradora, não é assim, não é ser bonzinho, não é ser aquela pessoa bacana com todo mundo, não, porque até para alinhar, para corrigir erros, para necessário muitas vezes pontuar e até com firmeza, né? Então exige, a situação às vezes exige, né? Exige firmeza, né? exige muitas vezes fazer cortes, né? Com quem não está alinhado, ou seja, a consciência na tomada de decisão. Eu quero estar aqui e por quê? Quais são as pessoas que eu quero comigo? E aí você vai formando também um propósito. Eu penso que isso tudo vai formando a cultura, né, e os propósitos, os valores também da empresa, né? Porque quem faz a empresa são as pessoas que estão ali envolvidas, né? Sim, sim. E cabe ao líder fazer esses alinhamentos, né? Então, e claro que para alinhar, isso também precisa estar claro para mim. Claro. Agora, você falou... então, a gente iniciou falando do Enneagrama, da personalidade das pessoas, quem são as pessoas, o que eu carrego, as minhas emoções que se sobressaem e que fazem com que eu tenha determinada personalidade. Aí você trouxe esses tipos ali, né, essas personalidades, para a personalidade do líder. E eu entendo que você tem
oferece esses treinamentos tanto em um âmbito quanto outro, né? De descobrir essa personalidade do eu, quem sou. E, bom, agora eu quero trabalhar a minha liderança. É assim que funciona? Ou eu preciso primeiro fazer essa descoberta, essa autodescoberta, e aí ir para um segundo passo de liderança, que líder sou eu? Ou eu poderia já, não, vamos ir para a liderança. Como é que eu sou como líder? É necessário um processo de autoconhecimento como pessoa para eu me entender como líder? Então, vamos lá, não é mandatório. Tá. Então, vai depender muito, às vezes, da própria maturidade de cada... porque, e quando a gente fala de maturidade, não é necessariamente tempo de vida. Eu conheço jovens de 18 com mais maturidade do que indivíduos com 50. Então, dependendo dessa maturidade, o processo ele pode ser mais acelerado. Mas, via de regra, a gente começa, independente do programa que a gente for trabalhar, começa por esse diagnóstico, o quanto a pessoa consegue perceber a influência dela no ambiente, e o impacto dessa influência na equipe, nos resultados, na entrega, porque em cima disso, das possíveis melhorias ou em cima desses gaps é que a gente vai trabalhar, ou vai trabalhar primeiro. Porque também não dá para a gente imaginar assim, vou trabalhar tudo de uma só vez. Sim, até então, porque a gente está falando de algo que é um processo, né? Não termina o treinamento e a pessoa está pronta, como a gente falou antes, né? Não tem uma formatura, agora terminou. A pessoa, na verdade, vai sair dali com um monte de perguntas sobre si mesma na cabeça, sobre a forma de liderar, e vai dar continuidade, acredito, né? Sim, então o meu propósito é que cada pessoa possa fazer, o meu propósito enquanto instrutor do processo, que a pessoa possa se fazer novas perguntas. A inovação de novo, né? Ótimo. A inovação humana. Então, o problema é quando a gente passa vivendo com as mesmas perguntas, trazendo as mesmas respostas e os mesmos comportamentos. Eu vou passar muito tempo no mesmo degrau. Sim. Então, eu preciso me evoluir para poder fazer novas perguntas, para enxergar um pouco mais longe, para ampliar o olhar. Subir de degrau. Subir de degrau, enxergar ainda mais longe, fazer novas perguntas. A gente acredita muito nisso, e que não existe milagre. A pessoa é o seu próprio milagre, ser o seu próprio milagre. É trabalho, é processo. Porque, e às vezes, principalmente nesse mundo dinâmico que a gente vive, muitas vezes assim, mas qual é o passe de mágica? Não tem passe de mágica. Não é como... Pode pirlim-pim-pim, não tem, tu não oferece. Não. Embora algumas pessoas às vezes dizem, mas foi como tirar uma cortina da frente dos olhos. Mas assim, eu preciso da manutenção nisso. Porque dependendo do desafio que eu for encontrar ali na frente, eu posso voltar para o bastidor e fechar a cortina. Então, se eu quero ser protagonista... eu preciso da manutenção, não voltar ao estágio anterior. E isso às vezes pode acontecer quando esse meu autoconhecimento é superficial. Voltar para o estágio anterior. Então, assim, voltar para o estágio anterior, porque aquilo que a gente chama de zona de conforto, ou pelo menos zona de segurança. Sim. Porque às vezes a pessoa até acaba, vamos dizer, cansando, porque exige um esforço, né? Porque esse se vencer é algo que a gente vai quebrar barreiras que existem dentro da gente mesmo e que às vezes estão ali há muito tempo, né? Então, exige um esforço e pode da pessoa cansar desse esforço. Dizer, não quero mais brincar. Então, assim, daí a importância do processo e de ter o mapa. Porque o mapa em si,
né, o símbolo em si, ele nos indica exatamente o polo oposto, né? Que movimento eu preciso fazer, né, ao que eu preciso manter a minha atenção, e é bíblico, né? Orai e vigiai. Então, quando a gente diz que a necessidade do esforço, é muito esse esforço de estar no aqui e agora. Na vigilância. Na vigilância, para deixar muito mais à tona, né, o cão guia, né, porque vez por outra o caramelo vai querer brincar no parquinho. E isso pode trazer problemas. É verdade. Pensando assim em equipe, a gente falou do líder, e na equipe, o Enneagrama traz um ambiente mais seguro, a gente poderia dizer, em termos assim de como as pessoas... Eu não sei se você trabalha com frequência o time ou o teu papel é maior nas lideranças e a liderança leva isso para o time, né? E estando no time, sabendo que tem um líder que está mais preocupado com tudo isso, né? E eles também tendo esse conhecimento que seja básico, essa necessidade de se buscar e tudo mais, traz uma segurança para esse ambiente de trabalho? Com certeza, né? Até tem se falado muito na questão da segurança psicológica. Isso. Né? Então, a gente falava do burnout antes também, né? E do próprio da convivência que às vezes geram conflitos que são difíceis, né? Sim, sim. Às vezes nos trabalhos de grupos assim a gente acaba fazendo uma brincadeira, né? Uma brincadeira, mas olhando para o lado sério, né? Chamando atenção para... porque estatisticamente a Organização Mundial da Saúde, né, já há algum tempo traz aí uma estatística interessante, né? Que aqui, não só no Brasil, né, a nível mundial, 70% dos profissionais já trazem algum tipo de consequência ou de sequela relacionada ao estresse no trabalho. É mesmo, 70%? Isso, 70%. Nossa. Né? Então, isso acaba trazendo impacto não só em clima organizacional, claro, mas em termos de frequência, o absenteísmo, de produtividade. E, foi feito um cálculo assim bilionário, né? O quanto isso já traz de consequência negativa. Então, a importância, né, da empresa estar olhando para isso, criando um ambiente mais seguro. E 70% tem alguma sequela e cerca de 30 e poucos por cento de fato já desenvolve sintomas mais marcantes. E aí eu brinco assim, né? Se cada um, né, se um em cada 3 já tem algum tipo de consequência um pouco mais séria, né? Então assim, dá uma olhada para a tua direita. Aí a pessoa olha para a direita. Agora dá uma olhada para o colega da esquerda. A pessoa olha para a esquerda. Se o da direita parecer normal e o da esquerda parecer normal, quem é o problemático? Problema? E todo mundo vai olhar para a esquerda e para a direita, né? Então isso é uma autoanálise bem importante. Então, né? Talvez... e aí a gente traz para o dia a dia, né? Talvez entre aspas, problema pode estar comigo. Então, brincando, a gente traz essa questão da autorresponsabilidade. E aí vem para aquilo que você perguntou, né? Um ambiente seguro passa por autorresponsabilidade. Então, assim, antes de mais nada, enquanto grupo, não importa se liderança ou se o time, eu preciso entender a minha parte e me responsabilizar por ela. Porque naturalmente as pessoas vão criando expectativas com a empresa, expectativas umas com as outras, expectativa com o líder. E quando o meu nível de autoconhecimento é baixo, o que acontece? Os problemas vão acontecendo e tal, e se a culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Então, aí vem as justificativas, né? E normalmente quando eu justifico, eu estou deixando de olhar para a minha parte de responsabilidade. Então, autoconhecimento rima com autorresponsabilidade, né? Autoconsciência,
autocontrole emocional e autorresponsabilidade. Então eu não posso esperar que o outro faça a parte dele se eu ainda não tiver feito a minha. Então a gente naturalmente vai fazendo pequenos acordos. Então, se trabalhamos juntos, se somos pares, ou com a minha própria liderança, quando eu desenvolvo esse vocabulário emocional, olha, para tal coisa eu não tenho muita paciência. Ou, eu não funciono muito bem sob pressão. Eu não lido bem com erro. Então, quando as pessoas vão falando isso, esses termos umas com as outras, aí vem a história do óbvio que a gente falava. Então, não tem nada de errado com isso. É a forma que cada um tem de lidar. E isso torna o processo todo mais fluido. Então, as pessoas... E aí vem o líder, como um óleo nessa engrenagem. Não somente, você falou, do chefe, a postura de exigir algo, mas de estimular cada um naquilo que ele tem de melhor para contribuir enquanto time. E a gente faz uma analogia, porque estar numa posição de liderança me exige um pensamento empreendedor, mesmo ele não sendo o dono da empresa. E o que é esse pensamento empreendedor? A minha mentalidade ela circula entre o nível operacional, sabendo o que precisa ser feito, a nível tático, quem vai fazer, como vai fazer e como vai dar o seu melhor, quanto a nível estratégico, tá? Mas e o impacto disso no longo prazo, para onde queremos ir? Então, o líder vai trabalhando essa mentalidade e vai comunicando isso com as pessoas. Então a gente sai do nível de tarefa e aí vem para o nível de criação de cultura. Porque é importante, quando a gente fala de grupo, as pessoas saberem para onde estão indo. E por que você acha? Porque ao mesmo tempo eu te ouço falar assim e eu acredito que toda empresa que está fazendo o seu papel, no mundo onde ela esteja inserida, o seu nicho, ela vive as pressões, do ser empresa, do lidar com o outro, do lidar com o cliente, do lidar com tudo que ela tem. Por que mesmo sabendo ou enxergando, porque no momento de pressão e de estresse, como você falou, é onde a gente se enxerga, É onde a gente percebe porque aí, se eu não me olho, eu começo a me justificar e acho que o problema é de todo mundo, menos o meu, Por que ainda existe resistência? Para a pessoa se autoconhecer, para buscar, porque eu acho que existe aí um nível de busca que poderia ser muito maior, de autobusca que poderia ser muito maior, ou eu estou errada? Não, eu acredito que esse cada vez mais assim se torna um fator como diferencial, como diferencial de carreira, como um diferencial para liderança, que é como eu reajo às situações que acontecem no entorno. E aí muitas vezes assim a sensação de que a gente tem um domínio total e que não precisa. Então a própria personalidade muitas vezes cria uma certa cegueira. Então assim, isso é bobagem, emoção, isso aí é coisa de crença, que crença, limitante, qual é o limite? E quando a gente de fato começa a perceber que a maioria dos problemas que a gente encontra, não só dentro das empresas, como na convivência em família, no relacionamento com as pessoas, tem muito a ver com os limites da minha própria personalidade. Então, não são os fatos que acontecem no entorno, porque sobre isso a gente não tem controle, mas sim sobre como eu reajo a partir disso, como eu me posiciono a partir de cada situação.
Se tem alguma coisa que a gente tem algum controle, é sobre isso. E aí vem aquela história, como tudo acontece cada vez mais rápido, e o mundo vai exigindo respostas cada vez mais rápidas, certeiras e instantâneas. Estar centrado se faz necessário. E aí não é centrado assim, eu vou manter o foco e não vou me perder no caminho. É muito além do que foco. É esse estado de atenção, inclusive, ao que está acontecendo no entorno, aonde carece a minha interferência. E aí volta naquilo que você perguntou antes da questão do time, né? A gente costuma dizer que nesse processo de construção de time, de desenvolver equipes, é como um jogo de xadrez. Então, assim, você sabe o time que você tem, e que aquele determinado nicho de mercado, ele tem as suas características lá. Então, você sabe, você conhece o jogo, você tem as peças. No jogo de xadrez, você sabe como cada peça se movimenta, a regra de cada peça. Só que aí no jogo dos negócios, no jogo da liderança, às vezes a gente tem lá uma determinada pessoa que tem uma habilidade gigante para, por exemplo, se relacionar com pessoas, e eu não percebo isso. E daqui a pouco essa pessoa, numa área comercial, ela vai fazer chover. Já outra pessoa não... Ela até vai, mas isso vai ser muito... emocionalmente vai ser muito sofrido para ela, porque talvez ela não... Porque quando a gente fala, por exemplo, em área comercial, é lidar com objeção, é lidar com rejeição, é lidar com nãos. E tem pessoas que têm essa dificuldade. Muitas vezes a gente acaba vendo assim, né? A gente tem um excelente operador, e aí a gente, quando promove, passa a ter um líder médio. É verdade. A gente tem um excelente líder, não, mas se ele é tão bom nisso que ele faz ali, aí quando assume uma gerência, que exige mais esse olhar tático e estratégico, já não é o mesmo. Já não é a mesma coisa, porque os desafios são outros. Então, cada vez mais a gente vê que a gente precisa se preparar para assumir novos desafios. E ainda se tem muito, na hora que vier o desafio, eu encaro. Aquela história do vai com medo e tudo, sabe, Silvia? Te atira. É importante o ímpeto, é importante a gente aproveitar as oportunidades, mas é importante também a gente se preparar para lidar com o novo. Porque às vezes esse medo ele pode despertar determinadas emoções e sensações que depois que eu tiver alcançado determinada posição, isso pode trazer, claro, vai trazer a necessidade de posicionamento, vai trazer a necessidade de posturas que daqui a pouco não me são tão familiares. E daqui a pouco eu posso me pegar mais reagindo do que agindo com uma postura consciente e necessária para aquela posição. Então, você diria assim que o que você propõe através da Profile, com esses treinamentos e tudo mais, é um potencial de inovação para a empresa, porque se isso é algo que vai fazer o diferencial, a gente poderia dizer que é um potencial de inovação para quem deseja aí olhar para essas relações, olhar para si mesmo. Sim, inclusive dentro dos trabalhos que a gente tem feito, até muitas vezes assim, tá, ok, deixa eu conhecer o teu plano de negócio,
né? Para onde a tua empresa vai ou para onde tu quer levar o teu negócio. E a gente precisa analisar, né, a tua influência enquanto líder desse negócio, né, para dar conta dos desafios que vêm pela frente. Então, além da inovação ou da transformação do negócio, né, dos ciclos de vida desse negócio, né, para futuro, né, que ciclos e que evolução você precisa para dar conta do que vem pela frente. Das novas fases. Das aí, novas né? O fases. amadurecimento da empresa também, né? Isso. A gente falava de amadurecimento pessoal, mas também a empresa vai entrando, né, nesse movimento de crescer, de se amadurecer por conta dessa cultura que vai se formando com líderes e com times que conseguem olhar para esse desenvolvimento humano. Perfeito, porque dá para fazer uma analogia assim, né? A empresa ou o departamento, ele vai ficando, naturalmente ele vai prosperando e vai ficando maior. Eu como líder não é maior, eu preciso ficar melhor. Exato. Então também olhar para minha melhoria contínua para enfrentamento de novos desafios. Ai, perfeito. Então é a inovação, aquilo que a gente chama de engenharia humana. E até algumas, às vezes, né, principalmente quem me conheceu ainda trabalhando na indústria, né, formação em técnica, engenharia e tal. Aliás, pode contar um pouquinho dessa história. Porque a gente foi conversando e você não disse como é que você chegou no Enneagrama, saindo de uma indústria, tua formação é engenharia? Sim. E aí sai para olhar o ser humano, sai da máquina para o ser humano. Então, é que essa coisa do ser humano sempre teve comigo, embora eu não percebesse. Então, em todas as empresas e locais que eu passei, de certa maneira tinha essa questão relacional. Sim. Né? E de envolver as pessoas e de fazer junto e de desenvolver aprendizado. Mas, enfim, né? Aí vem aquela história, a falta de autoconhecimento. Né? Não, eu preciso estudar, eu preciso saber, né? Preciso desenvolver uma inteligência racional. E aí essa busca de conhecimento técnico e tem estudos sobre isso, né, que esse conhecimento técnico ali nos teus 2 primeiros anos de profissão, de carreira ou de negócio, esse conhecimento técnico ele é fundamental. Mas a partir aí do 2º ano não é mais só isso, né? É como você reage aos desafios, é como você lida com pessoas. Tem um livro bem interessante que, enfim, fica como dica, né, porque isso é muito, muito comum a gente ver, então, como aconteceu comigo, né, novos empreendedores. Porque aí eu me deparo com uma situação que as minhas principais habilidades estão na área humana e não na área técnica. Né, e vem um processo de transição a partir daí. Só que uma coisa é a gente trabalhar, né, para uma organização, para uma empresa. Né, outra coisa, agora, além de conhecer tecnicamente o que eu faço, eu preciso de técnica de gestão, eu preciso de fato de engajamento e tal. E muitos novos empreendedores acabam esbarrando nisso. Na maioria, né? A gente ainda, esses dias conversava, porque, por exemplo, na própria faculdade, a gente acaba se desenvolvendo em uma área específica. E aí vai montar a sua empresa e tem todo esse outro, né? A administração da empresa, a gestão financeira da empresa. A gente acaba não se desenvolvendo nessas outras áreas, né? Mas é tão chato. Não dá para... Né? Não tem alguém que faça. Exatamente. Né? Então, aí de novo a consciência e a autorresponsabilidade. Né? Então, maiores responsabilidades... maiores desafios, a necessidade de crescimento e de evolução para poder lidar de uma maneira saudável com tudo isso. Para não entrar naquela estatística ligada ao burnout. E trazendo a estatística, né, a gente falou de burnout, mas antes disso ainda, o Brasil é um dos países com maior nível de ansiedade, aliás, o país com maior nível de ansiedade. O país. Nossa.
entre os 4 de maior estresse. Aliás, primeiro em ansiedade, o segundo em estresse e entre os 4 em depressão. E já tem um porquê? São vários fatores. São diversos fatores, mas muito é por essa cultura de não olhar para suas emoções. Sim. Olha a importância disso, né? Porque lidar com tudo isso, a gente estando aqui vai lidar com essas situações, como a gente falava, os desafios eles vão surgir. E aí você traz aí um instrumento magnífico da pessoa ser feliz, inclusive, né? Perfeitamente, porque a gente conhece muitos profissionais assim que prosperaram na carreira e que muitas vezes chegam num determinado nível de estafa, né, de cansaço e entram naquilo que a gente chama de crise de sentido. Tá, mas qual é o porquê de tudo isso? Então, é algo que mais do que aquela coisa filosófica, assim, de conhecimento, de falar do ser humano, de autoconhecimento, de falar do ser humano. Não, a gente tem aí uma questão de saúde pública. Pública, verdade. Inclusive, né, tem se falado isso em termos de legislação das empresas, né, olharem, né, então, NR1, esse ensaio de olhar para a saúde socioemocional dos grupos de trabalho. Então, até nesse sentido, né? Estou, a partir do momento que eu me insiro num treinamento desse, né, que eu busco essas ferramentas, eu acabo, inclusive, colaborando para que toda essa transformação, né, esse estresse diminua e que a gente saia, inclusive, desses índices terríveis que você acabou de trazer, que é muito triste, né? A gente com tanta riqueza, com tantos talentos, né? Tanta coisa boa no nosso país, a gente ter esses números aí preocupante. Não, em todos os aspectos, né? Pelo aspecto da saúde, pelo aspecto da produtividade, porque a gente sabe que produtividade tem a ver com o nosso estímulo, não só pelo esforço, mas pelo esforço, pela criatividade, pela inovação, pelo envolvimento das pessoas. Então, pela minha capacidade de influência em torno, né, de pessoas, em torno de uma ideia, em torno de um propósito. E aí, Luciano, você traz esses dados assim que eu fiquei impressionada, não sabia desses números, né? A gente tem um país tão rico, tão promissor, né, com tantas possibilidades, e esses treinamentos que vocês oferecem através da Profile acaba sendo um recurso para a gente até mudar uma realidade como essa, porque começa no pequeno, né? Se cada um de nós fizer a nossa parte, a gente tem aí uma mudança de realidade. Sim. Esse é nosso propósito, né? E nosso sonho, na verdade. A gente tem isso como missão, que é justamente, primeiro, despertar esse senso de importância em relação a esse autocuidado, que vai linkar com essas questões todas relacionadas à saúde emocional, mental. E a partir disso essa melhor entrega, né? Porque de fato a gente tem uma diversidade cultural e quando a gente talentos específicos, e quando a gente consegue unir esses talentos, né? A gente falava do tabuleiro de xadrez, né? Então assim, quando a gente consegue criar estratégias de negócios e, por que não dizer, né, até uma estratégia de vida, levando em consideração também aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente reconhece como talento, a vida ela fica mais leve. Não quer dizer que fique necessariamente mais sem problemas, né? Mas, né, entram outros elementos na equação, né? Aquela história assim de que dar o nosso melhor não é só esforçar, né? É trazer
novas habilidades e a gente não vai ser bom em tudo, né? Então, assim, quem complementa, né? Quem me complementa em algo que eu não sou tão bom. Porque deve ser bem triste ter a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Não dá. Não dá, então... Não cabe. E aí a gente também se vê como agente de transformação, né? Como alguém que pode assumir esse papel de mudar ambientes, de se mudar, de mudar situações aí que às vezes caem nesses índices, né, lamentáveis, e que se a gente fizer cada um a sua parte aí já muda alguma coisa, né? Não, perfeito. E assim, a prática vai nos mostrando que, né, a mudança ela pode ser bastante grande, né? Porque esse é o propósito da Profile, né? Então, preparar as pessoas para que elas se tornem de fato esses agentes de mudança, de si para o outro, né? Porque muitas vezes assim, né, você falou da síndrome de Gabriela, não, quando o mundo mudar, aí eu mudo, quando o outro mudar, não é problema, seja a mudança que você quer no mundo. Exato. E aí a gente vai somando e isso pode ser aí uma força, uma energia exponencial. É verdade. Luciano, eu acho que a gente vai ter que marcar um outro podcast. Podcast parte 2. Ficarei muito grato, muito honrado. Para nós foi uma honra. E temos aí, né, em breve estaremos contigo e com a Sandra, que tem feito vocês dois aí uma parceria belíssima, não só na vida, como também profissionalmente aí com a Profile. E a gente vai esperar aí esse momento para estar com vocês dois em breve. Perfeito. Inclusive ali já vai ficar claro assim essa questão de diferença de personalidade, né, Silvia? Então são energias diferentes que vão vindo, a forma de comunicar. Mas como é bom quando complementa, né? Isso. Quando forma essa equipe que vocês dois conseguiram aí, essa parceria tão bonita. Perfeito. E assim, é muito, muito grato em poder contar, né, com a Respira, aqui com o RespiraCast, né, de poder, então, né, dar voz aí para isso que a gente se propõe a trazer. Muito obrigado, Silvia. A gente que agradece muito. Você sabe que aqui as portas estão sempre abertas. É um parceiro aí de tanto tempo, né? E vamos em frente. Adoramos o assunto autoconhecimento, autobusca, inovação através dessa mudança de pessoa que somos, né? Eu acho que é muito rico. Perfeito. Seja muito obrigado, bem-vindo. Silvia. Então, a dica final, ou a gente se desenvolve, né, e amadurece, cresce em termos de personalidade, ou a gente diminui nossos sonhos. Perfeito. Eu acho que isso até é pontinha para a gente começar o próximo. Perfeito. Ótimo. Muito obrigada, Luciano. Obrigada a vocês todos aí que estão nos assistindo. Compartilha aí esse nosso podcast, manda para um amigo e vamos divulgar aí esse trabalho tão bacana e essa busca que todos nós podemos fazer. Até o próximo, pessoal. Até.